Vamos concluir esse pedacinho, de 2 semanas, a qual Deus colocou no coração do pastor Edinho, da liderança, esse estudo que é muito importante para os nossos dias. Desde já trago uma saudação especial do meu pastor, do meu líder, Márcio Cabral, pastor Edinho, pastor Renata, todo o ministério desta casa. E eu estou muito contente. Realmente, Campo Grande só tem grande no nome. Eu fiquei quase meia hora parado no trânsito, mas glória a Deus por isso consegui chegar. Glória a Deus. Bem, então vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus no capítulo 24, versículo 4. Mateus capítulo 24, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Amém. Fazendo uma recapitulação do que nós aprendemos na semana passada, falando dos sinais. O profeta Joel já falava sobre a efusão do Espírito Santo. Esses sinais continuam acontecendo. A própria palavra do Senhor vai falar sobre de guerras. Fala que é mistério, que é necessário que todas essas coisas aconteçam. A gente está vendo aí, lá na Rússia, Ucrânia, Israel também está sendo assolado por uma guerra com os terroristas. Tudo tem acontecido. Toda essa palavra tem se cumprido. Eu sempre falo que existe uma cronologia bíblica. Nada aqui na Bíblia está solto. Tudo vai se cumprir. Agora tem um tempo. A mesma coisa a gente vai aprender hoje, as 2 bestas que vão aparecer. Eu sempre falo, tem muita gente que está falando muita besteira por aí. O anticristo vai aparecer, nós vamos estudar hoje, vai aparecer o falso profeta, mas existe um tempo, existem os fatos que irão acontecer até a manifestação do anticristo. Eu não sei se a nossa geração vai chegar lá, mas se chegar, é como eu falei, nós precisamos estar atentos aos sinais. O que são os sinais? O que são o princípio de dores, que é a grande tribulação, e hoje nós vamos entrar a fundo nesse tema. E nós vamos aprender também, fica muito fácil você aprender o Apocalipse, os 7 eventos escatológicos em ordem cronológica. Para você não ficar aí, eu sempre falo, existe hoje uma doutrina do TikTok. Precisou uma cantora secular jogar uma bola sobre o fim do mundo, aí provocou um apocalipse no Carnaval da Bahia. Ela foi infeliz até a página 1, mas foi infeliz no restante do complemento que ela deveria ter falado com propriedade da palavra do Senhor. E muita gente não conhece, tem muito medo do Apocalipse. Não é para ter medo do Apocalipse. O Apocalipse nos garante o quê? A vitória da igreja. Aleluia. A vitória do povo de Deus. Semana passada eu deixei uma pergunta. Se Jesus sabia do momento da sua volta. E depois eu complementei. Hoje eu vou deixar uma pergunta e depois nós vamos aprender. Haverá salvação na grande tribulação? O Espírito Santo, ele vai se retirar do planeta Terra? Hoje, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E na grande tribulação, como é que vai ser? Então a gente vai aprender, grava aí essa pergunta e nós vamos aprender daqui a pouquinho. Bom? Em relação ao Espírito Santo, nós vamos abrir aí a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, existe uma promessa. E o Senhor Jesus falou com muita propriedade. João 14, vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem uma promessa. Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. A igreja, a simbologia dela, ela é considerada simbolicamente uma noiva. Né? Os casais que passaram por esse momento e os futuros, né? Quando a noiva chega num momento ali, bonita, todo mundo começa a falar do cabelo da noiva, do vestido da noiva, da roupa do noivo, né? Enfim, a igreja não vai ser diferente. É a noiva de Cristo. Olha a importância que nós temos. Vamos estar preparados naquele grande dia. Vai ter a ceia das bodas do Cordeiro. Olha só que maravilha, vai ter uma festa no céu, nós vamos cear com o Senhor. É o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Essa é a promessa que ele falou e vai acontecer. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar o quê? Imbuído dos fatos que estão acontecendo aqui. No versículo 16 desse mesmo capítulo, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era o quê? Temporal, específica, provisória, como na criação. E na unção de reis, profetas, sacerdotes e juízes. Era algo específico. Quando o Senhor Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, passou pelas águas e o Espírito Santo repousou sobre ele em forma de. Para quem estuda português, quem está aí cursando faculdade, é uma símile. Português na Bíblia, viu, pastor? É uma símile, em forma de. Não foi um pombo que pousou no Senhor Jesus, gente, pelo amor de Deus. O autor identificou naquela grande multidão quem era o Messias. Imagina, naquela época, todo mundo com vestidão barbudo, cabelo longo, quem é o Messias? Então o Espírito Santo, né, desceu, repousou sobre o Senhor em forma de pomba. Enfim, ficou essa promessa. E o Espírito Santo tem um papel fundamental até hoje. E a gente vai ver aqui na palavra do Senhor que, eu sempre falo, nada ele está solto. Aí nós vamos ver aqui, João capítulo 14, no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você não pode estar aqui na igreja confiando na sua capacidade intelectual. Se você sabe alguma coisa, seja no louvor, seja numa administração, seja na palavra, seja na oração, é o Espírito Santo que está te capacitando. Ah, mas eu não sei louvar, eu não sei fazer nada. O Espírito Santo, ele vai o quê? Ensinar todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que você está sendo ensinado. Vai chegar um momento crucial na sua vida que você vai ter um confronto. Muitos vão falar que Jesus nunca existiu. Muitos vão falar que você está perdendo tempo na igreja. Agora, como é que você vai defender a causa? Como é que você vai defender a fé? Como é que você vai defender esse ministério? De acordo com o que diz a palavra de Deus, aquilo que tem sido ensinado neste lugar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Porque ele muda o nosso vocabulário, ele muda o nosso entendimento, ele muda a nossa postura. Nós somos vasos escolhidos pelo próprio Senhor. Vasos de barro, vasos de honra, vasos de utensílio na casa do Senhor. E ele vai usar quem? Eu e você. Não vai vir anjo do céu. Então, nós precisamos estar prontos para a volta do Senhor, para nós não sermos pegos de surpresa. Mas eu sempre ouvi que Jesus vai voltar. Eu tenho 56 anos, sempre ouvi dizer. Mas comecei a entender o processo. Não é no meu tempo. Os tessalônicos, quando souberam dessa mensagem que Jesus iria voltar, eles entraram em desespero. Perderam suas propriedades. Não queriam mais trabalhar. Precisou Paulo escrever as 2 epístolas aos Tessalonicenses explicando a cronologia dos fatos.
Não é naquele tempo. Existe o que? Os sinais. Existe um processo. Existe o cumprimento das profecias. Quando tudo isso acontecer, e principalmente quando esse evangelho for pregado a toda a nação, a toda a língua, aí sim, vamos chegar ao momento que o Senhor vai estar às portas voltando. Mas marcar data, eu não tenho essa capacidade. Ninguém tem essa capacidade. Nós temos que estar atentos, vigilantes, para que a qualquer momento pode tocar a trombeta. Assim como o Espírito Santo, o mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. O mundo não conhece a voz do Senhor Jesus, mas nós conhecemos a voz do pastor. Nós somos as ovelhas do Senhor e dele nós somos conhecidos. E em Isaías 49:15 ele fala: pode uma mulher que amamenta o seu filho vir esquecer-se dela? Eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, porque Ele tem os nossos nomes, irmãos, gravados na palma da sua mão. Nada acontece conosco se não for da permissão do Senhor. Então é importante, como nós escolhemos essa melhor parte nessa noite, estar no centro da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. E vamos falar aqui, Lucas 24:49, o Senhor Jesus preparando os seus discípulos, o que ia acontecer com ele. Ele falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder. Que poder é esse que o Senhor está falando? Revestido de todo o poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Eles precisariam aguardar um período que eles seriam revestidos, outorgados para ministrar essa palavra. O Senhor Jesus passou a última ceia, conversou com os discípulos, preparou eles. Aí o que acontece no dia de Pentecostes, 50 dias após, Atos capítulo 2, nós vimos aqui na semana passada, aí a fusão do Espírito Santo, todos foram cheios, batizados, revestidos de poder do Espírito Santo. Hoje, dentro da cronologia bíblica, dentro das 70 semanas de Daniel, estamos na semana 69. Fatos aconteceram desde a saída do povo do cativeiro babilônico, desde o Império Medo-Persa, desde o Império Grego, o Império Romano, quando Jesus entra em Jerusalém, quando Jesus morre e ressuscita, começa a semana 69 a qual nós estamos, a dispensação do Espírito Santo. Fatos aconteceram, o que? A destruição do templo de Jerusalém, a destruição de toda a cidade. Jesus profetizou isso. A gente viu na semana passada. Fatos estão acontecendo. A diáspora, a dispersão do povo de Israel, sumiram. A perseguição, guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, o povo foi quase exterminado. Os nazistas queriam isso, mas existia um remanescente. Em 47 foi criado o Estado de Israel, e Israel está aí. Paga-se um preço pela desobediência. Você vai conquistar a terra prometida, não se contamina, não se relaciona com aqueles povos. Olha o que aconteceu. Estão pagando um preço alto sobre isso. Eles estão aguardando o Messias. O Messias já veio. Semana passada nós ouvimos. Jesus é nome. Cristo é título. Cristo significa, é uma palavra grega que significa o quê? Ungido. Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido. Jesus veio como líder político ou como líder espiritual? Veio como seu líder espiritual, mas Israel queria um líder político, e não foi assim. Na segunda vida, o Senhor vai vir como líder político e vai libertar Israel. E nós vamos ver isso. Mas nós precisamos, irmão, estar atento aos fatos dentro dessa cronologia, para nós não sermos pegos de surpresa. Aí vamos ver. Atos no capítulo 1, já o ponto de partida do estudo de hoje. Atos no capítulo 1, vamos ler aqui alguns versículos. No versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando o que respeita ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-nos que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que lhe haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com eles os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Assunção do Senhor Jesus. Assim como todo olho viu ele indo para o céu, ele vai voltar. Glória a Deus. Essa é a certeza que nós temos. Passamos um processo. Eu não nasci no lar evangélico. Vem o primeiro processo da nossa caminhada, que é a conversão. Depois da conversão, o que acontece? Nós nos batizamos, estamos aptos a participar da ceia do Senhor, honrando esse memorial. Aí vem o que? A justificação. O sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. E após esse processo, como é que é? Parei aqui? Uma vez salvo, salvo para sempre? Não, eu estou continuando, eu vou caminhar. Eu vou ser regenerado. Regenerado por quem? Pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Por quê? Essa palavra, ela é limpa. A simbologia da Bíblia é água. A água é o que purifica. Ela sacia a nossa sede. Ela nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Glória a Deus. Correto? Vamos entendendo até aqui? Depois desse processo, o que acontece? Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Regenerado. Depois disso, o que vem? A santificação. Você precisa se separar. Você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa se separar das coisas do mundo. Quanto mais você se dedica para as coisas de Deus, mais Deus se dedica para você. Se você ama essa palavra, Jesus fala: eu e meu Pai o amaremos e viremos para você, entraremos na sua casa e cearemos contigo. Essa é